Olá! Eu vou iniciar a aula prática demonstrando a prática de drenagem linfática manual do método Leduc, método Leduc adaptado. Então, eu vou iniciar na parte de trás, né? Eu vou me posicionar atrás do paciente, então atrás da cabeceira do paciente, e vou demonstrar para vocês a prática de drenagem linfática manual na face. Eu vou ressaltar algumas questões da posição de vocês e da posição do paciente. Então, o paciente, quando a gente vai fazer drenagem linfática facial, a gente eleva um pouquinho a cabeceira, mantém o paciente, então, em decúbito dorsal, nosso posicionamento posterior, e a gente vai tentar manter a nossa postura também, a postura ereta. A gente tem que tomar cuidado para não se debruçar sobre o paciente, assim tentar manter uma postura adequada até para que a gente possa se proteger. Então a gente vai, eu vou abrir aqui a minha base, né? A gente chama isso de base alargada, que é posicionar os pés um pouquinho mais afastados para que a postura de vocês fique adequada para a execução das manobras. Lembrando que os movimentos de drenagem, eles não são só na mão. A gente não vai trabalhar só com os punhos, a gente vai trabalhar com todo o braço. Quando eu for fazer os movimentos com o braço, vai dar a impressão para vocês que eu vou estar usando mais força. Mas isso é em função da movimentação do corpo que eu utilizo para otimizar os movimentos de drenagem. Na verdade, os movimentos são leves, rítmicos e sequenciais. Lembram lá da parte teórica que eu preciso respeitar? São 3 fatores principais, né? 3 itens que eu preciso respeitar. Então, posicionamento, né? A direção do movimento, então de distal para proximal, proximal em relação ao coração, aonde o sistema linfático vai desembocar, né? Que é a veia cava superior, e a pressão bastante leve, né? Em torno de 40 a 45 milímetros de mercúrio. A gente não vai utilizar creme, né? Na drenagem linfática manual não se utiliza creme, pelo menos os métodos que eu fiz curso, fiz formação, não tem a utilização de creme. Por quê? Porque o objetivo principal é o estiramento da pele. Então a gente vai fazer esse movimento no tecido de estirar a pele. Quando a gente estira a pele, automaticamente os filamentos de ancoragem que estão ligados no tecido conjuntivo e no linfático inicial vão abrir o vaso de forma mais intensa e vai captar uma quantidade maior de líquido e proteínas. E esse é o objetivo principal da drenagem linfática manual. Fazer com que eu tenha uma reabsorção de líquido dos tecidos de forma mais otimizada, né? Então, que eu consiga captar uma quantidade maior de líquidos do que normalmente se faz. Então, é muito importante que esse deslizamento, que esse contato, ele exista, mas exista um estiramento também da pele. Então, esse é o motivo pelo qual a gente não utiliza creme. Então a gente vai começar pelo movimento base na região dos linfonodos. Então, só para relembrar o que nós vimos lá na parte teórica, a gente tem grupos de linfonodos que estão principalmente na região anterior das articulações, e aqui no caso da face, nós vamos ter grupos de linfonodos para os quais a gente vai direcionar as nossas manobras de drenagem. Então aqui, grupo de linfonodos supraclaviculares, linfonodos cervicais laterais, submentonianos e submandibulares e linfonodos pré-auriculares. Então esses são os principais grupos que nós vamos trabalhar na drenagem linfática da face, ok? Depois em cada segmento eu vou relembrando e falando para vocês quais são. Então, supraclaviculares, cervicais laterais, submentonianos e submandibulares, pré-auriculares.
Então, eu vou começar com o movimento sobre o grupo de linfonodos, que vai ser o meu objetivo, né? Que é drenar esse excesso de líquido do interstício para lá. Então, a gente vai começar fazendo evacuação, que é um movimento como se fosse um bombeamento, tá? Sobre o grupo de linfonodos supraclaviculares, cervicais laterais, submentonianos e submandibulares. Esses 3 grupos, essas 3 regiões, eu vou fazer um movimento de evacuação, ok? Então, eu vou mostrar para vocês e vou falando, né, durante a execução das manobras para que vocês possam entender de forma clara. Então, posiciono a ponta dos dedos, localizo aqui clavícula, né, da minha paciente, posiciono as minhas mãos, os dedos das mãos, na fossa supraclavicular e vou fazer esse movimento de bombeamento. Eu vou contar 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Vou repetir, vão ser 10 vezes. Então, 10 vezes evacuação nos linfonodos supraclaviculares. Vou trocar. Linfonodos cervicais laterais. Percebam que o meu movimento é ativo, então eu faço bombeamento em direção ao linfonodo e depois relaxo, porque o movimento de drenagem ele precisa ser unidirecional. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Subo um pouquinho. Temos cervicais laterais, outro sítio, né? Outra região. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Então, fiz o movimento ativo. Então, fiz o movimento bombeamento, né? Direcionei a linfa e depois eu relaxo os dedos. Cuidem para não voltar essa linfa. A linfa tem que ir num fluxo unidirecional. Agora, vou fazer um movimento também de evacuação nos linfonodos submentonianos e submandibulares. Faço uma conchinha e vou direcionar 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Vou repetir mais 5 vezes. 2, 4, 5. Agora, o método Leduc, ele divide a face em 3 regiões. Então, a gente vai fazer a primeira região, que vai pegar aqui na região da glândula lacrimal, sulco nasogeniano, né? Depois, a gente vai pegar a segunda região, que envolve sobrancelha e o restante, e a última região, que envolve frontal e a lateral do rosto. Então, vou começar aqui na primeira região. Leduc preconiza que a gente faça um movimento de proximal para distal e repita de distal para proximal. Isso é só o movimento, né? A direção do movimento de drenagem é sempre o mesmo, ele não muda. Eu só vou repetir a manobra de proximal para distal e de distal para proximal, ok? Então, vou começar. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4,
5. Então, fiz o movimento ativo, solto, ok? Comissura labial, outra região, ó. Então, vou posicionar o dedo médio na região da comissura labial, solto os meus dedos, tá? Solto os meus dedos no paciente. Quanto maior a área de contato, mais confortável fica. E eu vou aqui fazer, ó. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 5, soltou. Lábio superior, ó, então solta o dedo médio no lábio superior da paciente, os outros dedos ficam soltos, mas a gente não pode pressionar na face do paciente. Observem que a paciente não faz careta, né? Quando eu, ó, se eu fizer uma pressão muito grande, vai deformar a face dela, e não é isso que a drenagem é, não é isso que a drenagem faz. É uma pressão sutil, leve e que vai dar esse movimento, esse estiramento da pele. Então, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Asa do nariz, ó, então vou aqui na lateral do nariz, de novo com o dedo médio, posiciono e 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo dos olhos, ó, então posiciono. Agora é o dedo indicador que vai na pálpebra inferior e vai fazer o movimento. 2, 3, 4, 5. Última região da primeira, né? O último sítio da primeira região é carúncula dos olhos, então coloco o dedo médio na parte interna aqui, né? Entre o nariz e os olhos, e vou fazer esse movimento de abrir. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Fiz de proximal para distal todas as manobras, 5 vezes. Agora vou retornar de distal para proximal 5 vezes. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Lateral do nariz, asa do nariz. Lábio superior. Estão vendo como estira a pele da paciente? Mas não faz, não deforma, né? Não faz um estiramento tão grande a ponto da paciente fazer caretas para nós. Então, aqui, vou fazer a evacuação de novo. Vou repetir a evacuação dos submentonianos e submandibulares. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Agora, vou para a segunda região. Lembra? Então, pego a segunda região, vou até a sobrancelha. Então, fiz a primeira região, segunda região eu começo de novo. De proximal para distal e vou repetir de distal para proximal. Então, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Pré-auricular. 1, 2. Faço o movimento, solta a mão. 4, 5.
temporal. Na região temporal, posiciono a mão um pouquinho inclinada, ó. Pego região temporal, lateral dos olhos, ó. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Agora, vou para a sobrancelha. Faço uma pinça com os dedos, vou posicionar aqui, vou pinçar e vou deslizar para fora. Deslizar no sentido de retorno, né? De retorno linfático. 2, 3, 2, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Agora, glabela, dedos médios soltos, né? Então, dedo médio na glabela, os outros dedos soltos. E eu vou fazer o mesmo movimento para fora. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Esse movimento é o círculo com os dedos, um dos movimentos mais utilizados aqui na face. Vou voltar. Então, assim como eu fiz na região 1, né? Vim de proximal para distal, voltei de distal para proximal. E agora eu volto de novo, de distal, onde eu terminei, em 2 movimentos, para proximal, em 2 movimentos. Vou voltando em todos os sítios que eu já tinha feito antes. Bochecha. Evacuação, de novo, de submentonianos e submandibulares. Cinco repetições. Última região. Começo de novo pela bochecha. Região pré-auricular, faz um movimento, solta a mão, faz um movimento, solta a mão. Região temporal. E região frontal. 1, 2, 3. 5. E de novo, região frontal. A gente divide em 2 sítios. Movimento de círculo com os dedos. Aqui, finalizei a terceira região, vou de novo, vou voltar em 2 movimentos. Temporal, volto todas as regiões que eu fiz. E agora, para finalizar, eu vou evacuar todos os linfonodos, todos os grupos de linfonodos que eu evacuei ao iniciar. Então, aqui eu vou fazer 5 repetições nos submentonianos e submandibulares. Vou fazer 5 repetições nos cervicais laterais, como eles estão divididos em 2 grupos. Lembram que a gente fez um grupo mais próximo da clavícula e outro mais superior? Aqui a gente volta também, um mais próximo do pavilhão auricular e depois outro mais abaixo, 2 repetições. E aqui, por fim, a gente vai fazer no supraclavicular, então, 5 repetições. E assim finaliza a drenagem linfática facial
baseada no método Leduc.